paz do Senhor, meus irmãos. Que todos estejam bem, estão lendo, caminhando aí, né? Passando doutrina. Espero que todos estejam felizes como eu estou, né? Tá passando a palavra para os irmãos, né? E eu vou começando e já vou falando, né? Vamos lendo aí, tá bom? Um abraço a todos, né? Conhecidos, amigos, irmãos, filhos aí, que tá assistindo aí. E já se inscreveram no vídeo, não esqueça de dar um like, né? Para mim ver que as pessoas estão aí assistindo e visualizando, né? Eu vou passar aqui para os irmãos agora a leitura de Gálatas, Efésios, Timóteo, Colossenses e Hebreus, né? Vamos ver as maravilhas, né? A doutrina de Cristo. Aqui na epístola, na carta de apóstolo Paulo aos Gálatas, né? Aos Gálatas. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então, vocês sabem que foi Deus que ressuscitou Cristo, né? Tem pessoas que não sabem. Foi Deus que ressuscitou Cristo, tá? O Messias. E todos os homens que estão comigo, as igrejas da galáxia, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Esse século era mau, hein? Segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Então, vamos aqui já o primeiro, estamos no versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo por outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e queiram transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então lá já ele falava dessa palavra do evangelho, que muitos lá o qual não era outro, né? Não era outro mandamento, e sim, eu tô estabelecendo tudo, né? Mas há alguns que vos aquietam e queiram transtornar o evangelho de Cristo. Então, naquele tempo já tinha quem queria transtornar o evangelho de Cristo, né? Já transtornavam algumas coisas, ó. Era anátema, porque tinha que ser o evangelho, a sã doutrina que eles tinham que pregar. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Ele repetiu 2 vezes aqui para os irmãos de lá de Gálatas, né? Porque persuado eu agora o homem ou a Deus, né? Foi persuadido, né? Ele foi persuadido, ó. Persuado eu agora a homem ou a Deus, ou procuro agradar a homens. Se estivesse ainda agradado a homens, não seria servo de Cristo, certo? Mas façam-me saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não é segundo os homens, não faz a vontade dos homens, tá? Porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Cristo Jesus, pela revelação do Machia, né? Porque já ouvisse qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Então Paulo perseguiria a igreja de Deus e assolava os irmãos cristãos que faziam essa prática da sã doutrina, né? E na minha nação, excedia em judaísmo muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais, que os pais deles eram judeus, né? Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue,
nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias, e não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ele não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Então ele estava anunciando essa fé, né? A fé. E glorificavam a Deus e a respeito de mim também, né? Glorificavam a Deus a respeito de mim. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém. Passaram 14 anos e ele pregando o evangelho, a sã doutrina. Levando também comigo Tito, e subi para uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Até mesmo ele foi constrangido, ele teve que se circuncidar. Está falando aqui, ó. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar. E isto por causa dos falsos irmãos, que se tinham entremetido, e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Então eles queriam que eles fizessem as práticas judaicas, né? Eles queriam que os cristãos fizessem as práticas, que os cristãos, os gregos, os judeus que eram convertidos, os gentios, esses povos que eram da sã doutrina, que eram da igreja de Cristo, que fizessem isso daí, né? Para nos pôr em servidão, os quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permaneça entre vós. Para que a verdade do evangelho, a verdade, a palavra, e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tinham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me estava confiado, como a Pedro, o da circuncisão, então o evangelho da incircuncisão era de Paulo, certo? E da circuncisão era do Pedro. Então Pedro conduzia o quê? As ovelhas, né? Pedro conduzia as ovelhas. Ele era como se fosse pastor conduzindo as ovelhas. Vamos lá. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim e com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se havia dado, deram-me as destras em comunhão comigo e com Bernabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Lembrando-nos, olha aqui, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. É pobre aqui, é pobre em tudo, né? É pobre na palavra, é pobre, eles não sabiam, né? A maioria não sabia de nada, e era pobre também, passavam necessidade, era pobre de muita coisa, certo? E chegando Pedro, Antioquia, ele resistiu na cara, porque era irrepreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Olha o que acontecia. Olha o que Pedro fazia.
E chegando Pedro na Antioquia, ele resistiu na cara, né? Porque era irrepreensível. Ele era desse jeito mesmo. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Então eles comiam, né? E aí Tiago, que era outro judeu também, que também falava da palavra, que era um dos apóstolos, ele não tinha chegado. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles. Ele se apartou dos gentios. Ele foi ficando meio longinho ali dos gentios, né? Aqui. Temendo os que eram da circuncisão, temendo o que eles falariam dele, né? Com medo de ele falar, nossa, aquele ali tá falando que tá no meio lá dos gentios, lá comendo e bebendo, né? Aí. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé deixou levar pela sua dissimulação. Ele era dissimulado. Ele fazia aquilo lá, mas ele não queria verdadeiramente ficar no meio dos gentios, né? Por causa da prática judaica, né? Então, os judeus era... Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, somos todos iguais. Conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeus, vives como os gentios, e não como judeus, porque obriga os gentios a viverem como judeus. Estão querendo obrigar os gentios a viver como judeus. Mesma coisa, dissimulação que Pedro fazia na época, lá, quando começou a transição, né, da palavra do evangelho, lá em Jerusalém. Então, essa dissimulação que ele fazia, a gente vê hoje. Cobrando dízimo, tudo indo para a lei. Mas 613 leis ninguém quer seguir, né? Ninguém quer seguir as 613 leis de Moisés, né? Quer seguir? Faça direito. Porque a lei é boa. A lei é boa. A lei, ela é para cuidar da moral. Vai seguir as 603 leis, né? Não é só cobrar o dízimo. Vai ser circuncidado, não é verdade? Vai praticar as festas que é para ser praticada, né? É coisa que a gente vê aí, não é verdade? Que a gente tem que falar para os irmãos aí para abrir um pouco a mente, né? Agora aqui. Nós somos judeus por natureza, porque Paulo também era judeu por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. A justificação dos gentios foram feitas pela fé deles em Cristo. Eles foram batizados com o Espírito Santo, que foi testificado de tudo isso daqui que está sendo falado. E eu estou passando para os irmãos, né? E não pelas obras da lei. Somos justificados pela fé de Cristo, o Messias, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Se for praticar as obras da lei, nenhuma carne será justificada perante Deus. E como é que vão estar reconciliados com Ele? Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. Pois se nós, que procuramos ser justificados por Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? É porventura Cristo ministro do pecado? Cristo. De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, porque se torno a edificar aquilo que destruí, é Paulo falando aquilo que ele estava destruindo. Ele voltou a edificar. Voltou a edificar a igreja de Cristo aqui na terra. A mim mesmo, transgressor. Aqui, ó. Continuo-me a mim mesmo, transgressor. Então ele continuava transgredindo. Não é verdade? Então ele não estava com... Porque se torno a edificar aquilo que eu destruí, então ele não podia ser transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei. Ele estava morto para a lei. Ele seguia Cristo já. Tá? Para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu,
mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Morreu debalde. Cristo morreu em vão. Ele veio aqui só contar uma historinha. Só uma historinha ele veio contar. Eu fico indignada, viu, irmão? Com coisas que estou sabendo, tá? Depois os irmãos aí estando pesquisando vão estar sabendo, tá? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se fizer isso, está aniquilando a graça de Deus, a graça que nós estamos hoje. Porque a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se essa justiça que eles falam é da lei, que tem que seguir a lei, e vai para os dízimos, e vai para a circuncisão, e vai para 613 leis, então Cristo morreu em vão? Cristo veio na terra em vão? Então os gentios não são salvos. Eles continuam sendo de escanteio, porque aquele povo judeu era escolhido por Deus. Então os gentios foram buscados depois da ressurreição, e quando mandou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e foram batizados, testificado daquilo que Cristo veio fazer na terra. Como dizer que o Messias não veio? Que o Messias não cumpriu a justiça dele lá em Jerusalém? Tudo acontecido, tudo já provado e confirmado. Tudo. Então, se eu voltar para a lei, se eu quiser fazer jejum, se eu quiser fazer sacrifícios, se eu quiser seguir as 613 leis de Moisés, se eu quiser circuncidar, se eu quiser ser judia, mesmo se vamos dizer que eu sou uma descendente, que eu vejo lá com os exames que eu sou uma descendente judia, e eu tenho a vontade falando, então eu tenho que fazer isso daí, porque a Torá fala até... São 5 livros, né? Levítico, Números, se não me engano, até Números. O que acontece? Eu não vejo a Cristo. Eu não sei nada sobre essa doutrina. Então eu estou anulando tudo, a cruz de Cristo. Eu tenho que anular. Eu não vou anular. Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. Não vou anular. Mesmo que para isso tenha que morrer. Não vou anular. Tá? Eu vou pregar. Vou usar essa palavra que, graças a Deus, o irmãozinho foi preparado para passar isso aqui em português, mesmo sendo impedido por muitos na época, está na nossa mão. Essa palavra aqui escrita há muitos anos, passada em português, teve que passar por muita coisa ruim para estar nas nossas mãos. Mas Deus faz aquilo que Ele quer, a ordem dEle. Tudo isso vai ser mudado. Vai acabar. Essas coisas que a gente anda vendo, essas instituições que a gente estava dentro dela sendo ensinado, como todos estavam sendo ensinados, chegou a hora. Chegou a hora de escolher. Chegou a hora de escolher. E ler a palavra como deve ser lida, e passar para os irmãos como deve ser feita, ou vocês têm que votar. Lá atrás, há 2000 anos atrás, e ser circuncidado e usarem as 613 leis, aí sim recolherão os dízimos nas instituições, tá? Vocês escolherão os dízimos. Mas para isso, o dízimo vocês sabem que é alimento. Já estão sabendo que é alimento, né, meus irmãos? E aí? Vão ter que ir a fundo na palavra, buscar e testificar com o Espírito Santo que eles têm, que muitos estão lá sendo estão ainda com os olhos vendados, não conseguem ver, mas através dos irmãos que já estão aí pelo mundo todo pregando a sã doutrina, por isso é chamada sã doutrina, o Evangelho, as boas novas, né? Aí eu quero ver, vai ter que fazer isso, querendo ou não, porque os irmãos vão estar tudo acordado. E aqueles que não estiver seguindo
a sã doutrina que Cristo deixou, vai passar vergonha. Sinto muito, mas vai passar vergonha. Certo? E tudo que a gente faz aqui paga, porque na verdade a nossa briga agora é o espírito contra a carne, porque a carne peca, né? Então a nossa briga é só essa. Não tem esse negócio de potestade, principados, né? O cabeça, o nosso cabeça é Cristo. Ele é o cabeça. É ele que manda em potestades, principados, tá bom? É ele que manda, tá? Então temos que ler, temos que ver o nosso lugar em Cristo. Tirar o medo de tudo. Voltar a ser feliz e ter a paz no coração. Porque Cristo trouxe a paz. Paz no coração, no espírito. Saber o caminho, tá? E por mais que a gente veja muitos aí tropeçando e fazendo aí o que aprenderam, né? Eu faço a minha parte, eu busco fazer a minha parte, né? E o papai que sabe que ele faz o resto, não é verdade? Então vamos continuar lendo aqui. A lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. A lei, né, conduz. A lei é impotente para salvar, para nós é impotente, mas conduz a Cristo e a fé. Vamos ler? Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade e a vós? Perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isso de vós. Recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei? Ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Nós, quisera saber isso de vós, recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé. Foram todos batizados com o Espírito Santo. Sois vós tão insensato que, tendo começado pelo Espírito, acabei agora pela carne, certo? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão? Paulo falando. Será que eu tenho padecido tanto? Será que isso foi em vão? Tudo que eu venho falando para vocês? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Aleluia. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, ele creu em Deus. Nosso pai Abraão creu em Deus. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, justificou os gentios? Está escrito. Justificou os gentios pela fé. Anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. E agora? Como é que faz? Vou ler de novo. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-la. E agora? Eu vou ler mais uma vez. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. Eles estavam fazendo tudo. Eles não trupicavam em nenhuma da lei. Eles trupicavam.
Eles tropeçavam. Eles tropeçavam. Então ele era o quê? Maldito. Cobra dízimo, não é circuncidado. Como vai fazer? Como vão para a lei? Como estão ensinando a lei? Como estão pregando a lei e falando que eles têm que voltar para a lei e fazer práticas da lei? Continuando. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. O justo vai viver da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Ele foi pregado. E aqui, o que estava escrito assim, maldito todo aquele que foi pregado no madeiro. Não porque Cristo era maldito, mas ele se fez uma maldição por nós. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos uma promessa do Espírito. Que maravilha. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, o Mashiach, Yoshua HaMashiach. E para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Nós temos que receber o Espírito Santo. Tem que buscar. Muitos não sabem, né? Temos que buscar para saber, para se testificar. Não é verdade? Aí sim, vocês testificarão e não há quem mude. Nada. Só a palavra viva do Evangelho, a sã doutrina. Continuando. Irmãos, como homem falam, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem o acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e as posteridade como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade é o Messias Cristo. É Cristo. Mas digo isso, que tenho sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei. A lei tinha sido confirmada por Deus. A lei, que veio 430 anos depois, não a invalida, de forma a abolir a promessa. Não invalida. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo para que é a lei, logo para que é a lei, logo para que é a lei, logo para o que é a lei, foi ordenada por causa das transgressões. A lei foi ordenada por causa das transgressões que aconteciam lá, naquela época, 2000 anos atrás. Até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é o que é de um só, mas Deus é um. Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus. Logo,
a lei é contra as promessas de Deus. Logo, a lei é contra as promessas de Deus. De nenhuma sorte. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrado para aquela fé que se havia de manifestar. Estavam esperando essa fé se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio. A lei nos serve de aio, tá? A lei dos mandamentos de Gênesis até Números aí, né? As leis do que acontecia lá, que eles faziam, que Deus tinha mandado. Está falando aqui, ó, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Para que pela fé nós fôssemos justificados. Você tem fé? Você é justificado perante Deus. Você tem fé? Você é justificado perante Deus. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio. Não estamos debaixo do aio. Nós não obedecemos nada debaixo do aio. Nós lemos para aprendermos. Mas temos lembrança de quem é o nosso Pai. Porque, ó, todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Fé no Mashiach. Ahushua HaMashiach. Yeshua. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos, quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Estamos revestidos de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois em Cristo Jesus, o Mashiach, o Messias. E se sois de Cristo, então sois descendente de Abraão, justificado pela fé, herdeiros conforme a promessa. Promessa de Deus que fez a Abraão lá. Somos abençoados. Nós somos abençoados. Vamos continuar. O Evangelho isenta-nos da lei. O Evangelho nos isenta da lei. Está escrito aqui. Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Vamos ver. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Chegou o tempo determinado. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a doação de filhos. Somos filhos. Já somos filhos. Nós vamos herdar a vida eterna. Nós somos os filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que chama Abba Pai. Nos enviou o Espírito Santo. O Espírito de seu Filho, o Messias, o Mashiach. O Espírito Santo que habita em nós é quem? O seu Filho. Vou ler de novo. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que se clama Abba Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho,
e se és filhos, és também herdeiro de Deus por Cristo, o Messias. Yoshua Hamashia, Yoshua. Mas quando não conheceis a Deus, servirei aos que por natureza não são deuses. Quem não conhece a Deus, serve a outros deuses, a imagens, aquilo que aprendeu de criança, que a gente aprende com os pais. O que acontece no mundo, um vai ali, o outro tem, o outro tem altar, o outro tem não sei o quê, e vai aprendendo aquilo lá. Eu aprendi. Eu passei por isso. Muitos passam por isso. Está escrito. Mas quando não conheceis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Quer voltar para a lei? Fracos, porque a lei foi mudada por Deus. Essa transição foi mudada por causa disso, porque ela já estava fraca. Está escrito aqui. Os rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Receio de vós, que não haja trabalhado. Olha isso aqui, está falando até por mim. Receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que jamais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizeste. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne. Paulo falando. E não rejeitaste, nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é, logo, a nossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancarei os vossos olhos e vos dareis. Faze-me acaso o vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vos tenhais zelo por eles. Eles queriam colocar o povo todinho dentro das leis deles, da circuncisão, das leis deles, dos dízimos, das maneiras deles fazer as coisas. E é bom ser zeloso, mas sempre do bem. E não somente quando estou presente convosco. Sempre do bem. Não somente quando está presente um irmão, uma irmã, fazer o bem. Meu filhinho, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Até que Cristo seja formado em vós. Muitos serão batizados com o Espírito Santo através dessas pregações. Olha que maravilha. Palavra viva. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo ao vosso respeito. Eles estavam desorientados, mas eles não tinham ouvido direito o que Paulo estava falando, mas o evangelho foi pregado a toda criatura. Sara e Agar aqui são alegoria dos dois concertos. Vou ler. Dize-me os que quereis estar debaixo da lei. Dize-me os que quereis estar debaixo da lei. Não ouvis vós a lei? Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Livre. O que se entende por alegoria? Alegoria. Está escrito. O que isso se entende por alegoria? Porque estes são os 2 concertos. Um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe.
pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegre-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como? Então aquele que era gerado segundo a carne perseguiu o que é perseguiu o que o era segundo o Espírito, assim também agora. Assim também agora. Tá? De maneira que os irmãos somos filhos, não da escrava, mas da livre. Da livre. É visto como uma alegoria, né? A gente se vê como alegoria aqui. Tá? Já foi isso aí? Já foi os 40 minutos aí. Então eu vou gravar outro vídeo aí, tá? Fica na paz do Senhor. Deus abençoe. E Deus proteja todos nós. Amém?